Olá, meu nome é Lucilene Oliveira e este é meu quarto vídeo do estágio Ensino Médio, as proteínas. As proteínas são moléculas formadas por aminoácidos que se juntam para formar cadeias longas. Aproximadamente metade dos aminoácidos que precisamos são conduzidos pelo nosso próprio corpo. Outros, entretanto, precisam ser obtidos por meio da alimentação. Ao ingerir um alimento com proteínas, seja de origem animal ou vegetal, o organismo decompõe a cadeia de aminoácidos em aminoácidos individuais e assim forma novas proteínas. As proteínas são comumente associadas à carne, já que esta é fonte rica dessas moléculas. Entretanto, os vegetais também contêm proteínas. Além disso, as proteínas são associadas ao ganho de massa muscular. Contudo, estão envolvidas em muitos outros processos, sendo vitais para o funcionamento do organismo. Conheça algumas das funções das proteínas. Banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate. Atuam no crescimento e manutenção dos tecidos. O organismo precisa das proteínas para o crescimento e manutenção dos tecidos. Em circunstâncias normais, o corpo decompõe a mesma quantidade de proteínas usada para construir e reparar os tecidos. Em outros momentos, o corpo decompõe mais proteínas do que pode criar, aumentando a demanda. É o caso, por exemplo, dos períodos de doença e da prática de atividades físicas. Reações bioquímicas. As enzimas são proteínas que auxiliam milhares de reações bioquímicas que ocorrem dentro e fora das células. A estrutura das enzimas permite que elas se combinem com outras moléculas dentro das células chamadas substratos. Os substratos catalisam reações essenciais para o metabolismo. Enzimas também podem funcionar fora da célula, como as enzimas digestivas, lactase e sacarase, que ajudam a digerir o açúcar, e a pepsina, que quebra as próprias proteínas dos alimentos ingeridos. Há algumas enzimas que requerem outras moléculas, como vitaminas ou minerais, para que uma reação ocorra. De acordo com estudos, as funções que dependem de enzimas incluem
Digestão, produção de energia, coagulação sanguínea, contração muscular. A falta ou função inadequada dessas enzimas pode causar doenças. Açaí, sapoti, mangaba, uva, coco, ingá, jambo, jabuticaba. Atuam como um mensageiro. Algumas proteínas são hormônios, que são mensageiros químicos que ajudam na comunicação entre as células, tecidos e órgãos. Elas são reproduzidas e secretadas por tecidos ou glândulas endócrinas e depois transportadas no sangue para os tecidos ou órgãos-alvo, onde se ligam aos receptores de outras proteínas na superfície celular. Caju, umbu, manga, pera, amora, pitanga. Os hormônios podem ser agrupados em 3 categorias principais: proteínas e peptídeos. São feitos de cadeias de aminoácidos, variando de algumas e várias centenas. Esteroides são feitos a partir de colesterol gordo. Os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, são baseados em esteroides. Aminas são produzidas a partir dos aminoácidos individuais, triptofano ou tirosina, que ajudam a produzir hormônios relacionados ao sono e ao metabolismo. Mamão, abacate, limão, tomate, caju, umbu. Proteínas e polipeptídeos compõem a maioria dos hormônios do seu corpo. Alguns exemplos incluem insulina, sinaliza a captação de glicose ou açúcar na célula. Glucagon sinaliza a quebra de glicose armazenada no fígado. HGH, hormônio do crescimento humano, estimula o crescimento de vários tecidos, incluindo ossos. ADH, hormônio antidiurético, sinaliza os rins para reabsorver a água. ACTH, hormônio adrenocorticotrópico, estimula a liberação de cortisol, um fator chave no metabolismo. Banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate. Fornecem estrutura. Algumas proteínas são fibrosas e fornecem rigidez às células e tecidos. Essas proteínas incluem queratina, colágeno e elastina, que ajudam a formar a estrutura conectiva de certas estruturas do corpo. A queratina é uma proteína estrutural encontrada na pele, cabelos e unhas. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo e dá estrutura aos ossos, tendões, ligamentos e pele. A elastina é várias centenas de vezes mais flexível que o colágeno. Sua alta elasticidade permite que muitos tecidos em seu corpo retornem à sua forma original após o alongamento ou a contração, como útero, pulmões e artérias. Pera, amora, pitanga, figo, mexerica.
Mantém o pH adequado. As proteínas desempenham um papel vital na regulação das concentrações de ácidos e bases no sangue e em outros fluidos corporais. O corpo precisa de um pH constante. Mesmo uma ligeira alteração pode ser prejudicial ou potencialmente mortal. banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate. É uma maneira do organismo regular o pH, é por meio da atuação das proteínas. Um exemplo é a hemoglobina, uma proteína que compõe os glóbulos vermelhos e liga pequenas quantidades de ácido, ajudando a manter o valor normal do pH do sangue. Mexerica, açaí, saputim, mangaba, uva, Equilibram fluidos. As proteínas regulam os processos do corpo para manter o equilíbrio dos fluidos corporais. A albumina e a globulina são proteínas presentes no sangue que ajudam a manter o equilíbrio de fluidos, atraindo e retendo água. maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, umbu, manga, Se você não ingerir proteína suficiente, seus níveis de albumina e globulina acabarão diminuindo. Consequentemente, essas proteínas não conseguem mais manter o sangue nos vasos sanguíneos e o líquido é forçado a entrar nos espaços entre as células. ingá, jambo, jabuticaba, À medida que o líquido continua a se acumular nos espaços entre as células, ocorre inchaço ou edema, principalmente na região do estômago. Essa é uma forma de desnutrição proteica grave, chamada kwashiorkor, que desenvolve quando uma pessoa consome calorias suficientes, mas não consome proteínas suficientes. manga, pera, amora, pitanga, figo, mexerica, açaí, saputim, Reforçam a saúde imunológica. As proteínas ajudam a formar imunoglobulinas ou anticorpos para combater a infecção. Os anticorpos são proteínas presentes na corrente sanguínea que ajudam a proteger o organismo de invasores nocivos como bactérias e vírus. banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, Quando esses invasores entram nas células, o corpo produz anticorpos que os marcam para a eliminação. Sem esses anticorpos, bactérias e vírus estariam livres para multiplicar e sobrecarregar o organismo com a doença que causam. mexerica, açaí, saputim, mangaba, uva, coco, ingá, Depois de gerar anticorpos
contra uma bactéria ou vírus específico, as células nunca esquecem como produzi-los. Isso permite que os anticorpos respondam rapidamente na próxima vez que um agente específico da doença invadir o corpo. Como resultado, o organismo desenvolve imunidade contra as doenças às quais já foi exposto. Laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, Transportam e armazenam nutrientes. As proteínas de transporte carregam substâncias por toda a corrente sanguínea, para dentro das células, fora ou dentro delas. As substâncias transportadas por essas proteínas incluem nutrientes como vitaminas ou minerais, açúcar, colesterol e oxigênio. Hemoglobina, por exemplo, é uma proteína que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Os transportadores de glicose, GLUT, movem a glicose para as células, enquanto as lipoproteínas transportam colesterol e outras gorduras no sangue. manga, pera, amora, pitanga, figo, mexerica, açaí, sapoti, mangaba, uva, coco. Os transportadores de proteínas são específicos, o que significa que só se ligam às substâncias específicas. Em outras palavras, um transportador de proteínas que move glicose não move o colesterol. As proteínas também têm funções de armazenamento. A ferritina é uma proteína que armazena ferro. Laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju. Fornecem energia. As proteínas podem fornecer energia. Elas contêm 4 calorias por grama, a mesma quantidade de energia que os carboidratos fornecem. No entanto, a última coisa que o organismo deseja usar para obter energia é a proteína, pois desses nutrientes valiosos é amplamente utilizado em todo o corpo. Carboidrato e gorduras são muito mais adequados para favorecer energia, pois o corpo mantém reservas para uso como combustível. Além disso, eles são metabolizados de forma mais eficiente em comparação à proteína. Tomate, caju, umbu, manga, pera, amora, pitanga. De fato, a proteína fornece muito pouco das necessidades energéticas em circunstâncias normais. No entanto, em um estado de jejum de 18 a 48 horas, sem ingestão de alimentos, o organismo destrói músculo para que os aminoácidos possam fornecer energia.
O corpo também usa aminoácidos dos músculos se o armazenamento de carboidratos estiver baixo. Isso pode ocorrer após exercícios exaustivos ou se você não consumir calorias suficientes em geral. Caju, umbu, manga, pera, amora, pitanga. Alimentos ricos em proteínas. Conheça 10 deles e saiba como usá-los na sua dieta. Mangaba, uva, Soja. Possui 34 gramas de proteínas a cada 100 gramas. A soja é uma importante proteína vegetal, mas é preciso ficar atento à intolerância a ela. Andresa explica que, como a maior parte da produção é transgênica, a maioria das pessoas ainda não está acostumada com a digestão deste alimento. É recomendado não consumir em excesso. manga, pera, amora, pitanga, figo, mexerica, açaí, sapoti, Camarão possui 24 gramas de proteínas para cada 100 gramas. O camarão é rico em proteínas, mas não deve ser consumido diariamente, porque tem colesterol mais alto do que em outras opções, como alguns peixes. Por outro lado, possui ômega 3, gordura boa. É recomendado comer até 2 vezes por semana, de preferência preparado no vapor. banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, Frango possui 23 gramas de proteínas para cada 100 gramas. Para que se torne ainda mais saudável, a nutróloga Ana Luísa orienta a dar preferência ao consumo sem pele e em especial ao peito para evitar a ingestão exagerada de gordura. Os melhores modos de preparo são assado ou grelhado. Uma dica é consumi-lo com saladas. uva, Carboidrato. banana, goiaba, laranja, maçã, Os carboidratos são substâncias encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal. limão, Eles fornecem a maior parte da energia necessária para a manutenção das atividades das pessoas e, principalmente, prover o cérebro de energia suficiente para seu funcionamento. pitanga, figo, mexerica, açaí, sapoti, mangaba, uva, coco, ingá, jambo, jabuticaba, O grupo dos carboidratos é formado por cereais e grãos, arroz, milho, aveia, trigo, centeio, cevada, quinoa, amaranto, tubérculos, batata, mandioca, batata doce, inhame, rabanete, cenoura, nabo, beterraba. laranja, Mel contém 70 gramas de carboidratos em cada porção de 100. abacate,
Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Os carboidratos, conhecidos também como glicídios ou açúcares, são importantes biomoléculas que constituem a base da nutrição do organismo, não fotossintetizantes. Eles podem ser definidos como polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou ainda substâncias que liberam esses compostos quando sofrem o processo de hidrólise, quebra de uma molécula por água. Os carboidratos são as biomoléculas mais predominantes no planeta e exercem as mais variadas funções. Dentre elas, destacam-se seu papel energético, sua atuação na composição dos ácidos nucleicos, das paredes celulares e da carapaça dos insetos, e a participação em processos de interação célula-célula. Os carboidratos são formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentando a seguinte fórmula geral: CH2O. Graças a essa fórmula também são denominados de hidratos de carbono. Vale destacar que alguns carboidratos fogem da fórmula geral e apresentam nitrogênio, fósforo ou enxofre em sua composição. Podemos classificar os carboidratos em 3 grupos principais: laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju. Monossacarídeos são os compostos mais simples e que não podem ser hidrolisados. Sua estrutura é uma cadeia de carbono linear e simples. Como exemplo, podemos citar a glicose, frutose e galactose. Açaí, sapoti, mangaba, uva, coco, ingá, jambo, jabuticaba. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbono que possuem. De acordo com essa classificação, há trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses e assim por diante. Os monossacarídeos mais comuns são as pentoses, como é o caso da ribose e da desoxirribose, e as hexoses, que podem ser apresentadas pela glicose, frutose e galactose. Oligosacarídeos
formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Quando ocorre a união de apenas 2 monossacarídeos, recebem a denominação de disacarídeo. Como principais exemplos, podemos citar a maltose, glicose mais glicose, lactose, galactose mais glicose e sacarose, glicose mais frutose. goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, Polissacarídeos são formados por 10 ou mais monossacarídeos. Como exemplo, podemos citar o amido, o glicogênio e a celulose, 3 importantes macromoléculas. O amido é uma importante reserva energética encontrada nos vegetais e nos fungos. A reserva energética encontrada nos animais é o glicogênio, que fica acumulado no fígado e nos músculos. Já a celulose é um importante componente da parede celular, sendo o carboidrato mais abundante na natureza. banana, goiaba, laranja, maçã, Existem ainda os chamados glicoconjugados, que são compostos formados pela ligação de moléculas de carboidratos e lipídios e proteínas. Quando unidos a proteínas, recebem o nome de glicoproteínas, e quando se unem a lipídios, são chamados de glicolipídios. Essas formas são bastante comuns nas membranas das células, onde atuam como receptores e sinalizadores. Lipídios. banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir de associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e gorduras. Eles não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. Apresentam coloração esbranquiçada ou levemente amareladas. uva, coco, ingá, jambo, jabuticaba, De acordo com a natureza do ácido graxo e do álcool que formam os lipídios, eles podem ser classificados em 4 grandes grupos: simples, complexos, derivados e precursores. laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, Os lipídios simples ou ternários são compostos apenas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os lipídios complexos ou compostos, além de possuírem os átomos presentes nos lipídios simples, apresentam átomos de outros elementos, como o fósforo. uva,
Os lipídios precursores são formados a partir da hidrólise de lipídios simples e complexos. Os derivados, por sua vez, são formados após transformações metabólicas sofridas pelos ácidos graxos. limão, tomate, caju, umbu, manga, pera, amora, pitanga, figo, mexerica. Utilizando como critério o ponto de fusão, podemos classificar os lipídios em dois grandes grupos, as gorduras e os óleos. As gorduras são sólidas em temperatura ambiente, são produzidas por animais e seus ácidos graxos. São de cadeia saturada, ou seja, unidos por ligações simples. Os óleos, por sua vez, são líquidos em temperatura ambiente, fabricados por vegetais e seus ácidos graxos. Possuem cadeia insaturada, ou seja, apresentam dupla ligação. Banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, Os lipídios apresentam várias funções, destacando-se manga, pera, amora, pitanga, figo, mexerica, açaí, sapoti, composição das membranas biológicas. Todos os tecidos apresentam lipídios em sua composição, uma vez que a membrana das células é formada por fosfolipídios. banana, goiaba, Fornecimento de energia. Quando comparado com os carboidratos, os lipídios liberam, em média, 2,23 vezes mais energia que quando oxidados. Estima-se que cada grama de gordura seja responsável por liberar cerca de 9 calorias. Já 1 grama de carboidrato produz apenas 4 calorias. Vale destacar, no entanto, que o metabolismo energético dos lipídios ocorre de maneira secundária e dos carboidratos. mangaba, uva, coco, ingá, jambo, jabuticaba, Precursores de hormônio e de sais biliares. Os lipídios estão relacionados com a produção de hormônios esteroides, tais como a testosterona, progesterona e estradiol. Também se relacionam com a produção de sais biliares, compostos que agem como detergente, ajudando no processo de absorção de lipídios. limão, tomate, caju, umbu, manga, pera, amora, Transporte de vitaminas lipossolúveis. Os lipídios transportam vitaminas que são solúveis em gordura, tais como A, D, E e K. Isolante térmico e físico. Os lipídios garantem proteção contra as baixas temperaturas e contra choques mecânicos. Impermeabilização superfície. Os lipídios impermeabilizam, evitando
a desidratação. Um bom exemplo são as ceras encontradas na superfície dos frutos. tomate, caju, umbu, manga, pera, amora, pitanga. Percebe-se, portanto, que os lipídios são moléculas importantes para os organismos vivos, incluindo-se o homem. Sendo assim, não é recomendada a realização de dietas que restringam esses nutrientes da alimentação. Jambo, jabuticaba, Vale destacar, no entanto, que o consumo exagerado pode trazer riscos à saúde, como o aumento das chances de infarto em decorrência da aterosclerose. maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, umbu, manga, pera, amora, Onde os lipídios são encontrados? Encontramos os lipídios em alimentos de origem animal, como carnes, peixes, ovos, leite e derivados integrais, banhas de porco, em alimentos de origem vegetal, como azeite e óleos, canola, girassol, milho e soja, em frutas como abacate, açaí e coco, e em frutas oleaginosas como amendoim, avelã, castanhas, pistache e nozes. banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, Os tipos de lipídios são saturado, insaturado, que se dividem em monossaturado, poliinsaturado e trans. A gordura saturada é encontrada em alimentos de origem animal. Ela fica sólida em temperatura ambiente e, apesar de ter sua função açaí, no nosso organismo, deve ser consumida sem exagero. uva, coco, ingá, jambo, jabuticaba, A gordura insaturada é líquida em temperatura ambiente e a encontramos em alimentos de origem animal ou vegetal, tendo muitos benefícios quando consumida de maneira equilibrada. goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, Por último, a gordura trans, que é extremamente prejudicial à saúde. Quanto menos consumirmos, melhor. Ela é encontrada em alimentos industrializados, mas também em qualquer alimento de origem animal. açaí, sapoti, mangaba, uva, Os lipídios são responsáveis por fornecer energia, sendo em forma de gordura que nosso organismo armazena o excesso de energia que consumimos, através da alimentação para utilizar em momentos de necessidade. banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju,
Outras funções dos lipídios são o isolamento térmico. A camada de gordura auxilia na manutenção da temperatura do nosso corpo, proteção dos órgãos internos através da gordura visceral, transporte e absorção de alguns tipos de vitaminas, formação de hormônios e outras substâncias, além de fornecer sabor e textura aos alimentos. Se consumirmos os lipídios de maneira adequada, dentro das recomendações individualizadas, podemos ter uma alimentação saudável e utilizar os benefícios deste nutriente. Procure sempre um nutricionista para te auxiliar a buscar equilíbrio na sua alimentação. Tomate, caju, umbu, manga, pera, amora, pitanga. Reaprender a ouvir seu corpo é um dos caminhos para se alimentar melhor. Açaí, sapoti, mangaba, uva, Obrigado pela atenção. banana, goiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, tomate, caju, umbu, manga,